Olá, queridos! Vamos para mais um vídeo, nosso 7º vídeo sobre a reforma trabalhista, e agora trataremos especificamente do ônus da prova. O que muda, Fagner? Na verdade, nós nos aproximamos mais do Código de Processo Civil, muito embora já, há muito tempo, utilizamos o Código de Processo Civil no particular com relação à prova de fatos constitutivos, extintivos, modificativos ou impeditivos. Por quê? Nós sabemos que a CLT, no artigo 818, ela diz o seguinte, vai mudar, mas diz hoje, a prova das alegações incumbe a parte que as fizer. Só que, em verdade, ela é insuficiente, ela é lacunosa, de modo que nós nos valíamos do Código de Processo Civil, não iremos mais precisar, porque agora passaremos a ter o ônus probatório estático aqui, na própria CLT. Por que ônus probatório estático? Porque a CLT vai dizer o que cabe ao autor provar e o que cabe ao réu provar. Diz aqui o artigo 818, o ônus da prova incumbe ao reclamante autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ao reclamado réu, são os fatos obstativos, não é isso? Do direito do autor, que são eles, fato impeditivo, fato modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Então agora nós vamos ter esta previsão na CLT, não precisaremos mais nos abeberrar do Código de Processo Civil por aplicação subsidiária nos termos do artigo 769 da CLT e 15 do novo Código de Processo Civil. Só que o mais interessante não é nem a questão versada aqui nos incisos 1º e 2º do artigo 818, mas sim o parágrafo 1º. Vejam comigo que nós vamos falar agora da distribuição dinâmica do ônus da prova. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo, ou seja, fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos, ou ainda a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá, veja que isto é uma faculdade do juiz. Ele vai analisar a casuística para aí sim entender se é o caso de aplicar ou não a dinâmica do ônus probante, ok? Não há um dever do juiz, não há um ônus do juiz, não há uma obrigação do juiz em aplicar a dinâmica probante, a dinâmica probatória, distribuindo de forma diversa o ônus da prova, como preconizado no caput do artigo 818. Leve em consideração todas essas circunstâncias para aí sim ele, no seu crivo, dizer: vou inverter. Olha, autor, cabia você provar isso, mas agora, réu, caberá a você. Só que esta questão é importante. Por quê? Não é regra de julgamento. Veja, a distribuição diversa aqui, a aplicação do ônus dinâmico da prova, não é regra de julgamento, tem que ser regra de instrução. É a chamada inversão op judicis e não op legis, porque op legis os legisladores já diz de quem é o ônus da prova. Então, nesse caso, lá na sentença, o juiz simplesmente vai aplicar aquilo que o legislador já determinou de forma precedente. Aqui não, veja, o juiz, diante do caso concreto, ele vai analisar se é o caso de distribuir a prova de forma diferente, distribuir o ônus de forma diferente. Então ele tem que dar a oportunidade da parte se desincumbir desse ônus probatório. Por isso que é regra de instrução, ele tem que decidir isso antes de iniciar a instrução, para aí sim calcar a sua decisão no contraditório e na ampla defesa. Sob pena, portanto, de proferir uma decisão que será nula, eu não tenho dúvida quanto a isso. Aqui trata-se, portanto, de inversão op judicis e não op legis, ok? É regra de instrução e não regra de julgamento. Se o juízo não considerar esta regra, vai haver nulidade da sua decisão por violação ao princípio da ampla defesa. Tá claro isso? Ok, Fagner, vamos seguir. Diz aqui, ó, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada. É um outro elemento, é um outro fator. Não basta o juiz simplesmente dizer, olha, estou invertendo, estou distribuindo o ônus da prova de modo diverso do que o caput está dizendo que eu tenho que fazer. Na verdade, o caput
Nele é muito claro: fato constitutivo, autor. Fato extintivo, modificativo, impeditivo, réu. Se ele entender que deve ser diferente do que está ali, ele tem que fundamentar a decisão dele, sob pena de nulidade. Seguindo, caso em que deverá, lembra, opus judicis, dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Seguindo, o parágrafo 2º, a verba. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo deverá ser proferida, olha aí, ó, antes da abertura da instrução. Por isso que é, na verdade, uma distribuição dinâmica opus judicis, ok? E a requerimento da parte implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Vejam, prestem bem atenção neste detalhe. É a requerimento da parte, a parte pode renunciar. A parte pode, não, excelência, não há necessidade de adiar a audiência. Né? Eu assumo o encargo e tenho elementos probatórios suficientes para me desincumbir do meu encargo a partir de então. Não necessariamente terá que adiar a audiência, ok? Veja, o texto é claro. A requerimento da parte, está aqui, ó. A requerimento da parte. Se a parte abdicar, portanto, do adiamento, seguir-se-á o ato sem que ela possa, mais à frente, alegar violação ampla defesa. Até porque o juiz, para se calçar, ele vai fazer constar em ata que tal providência foi, obviamente, oportunizada à parte e ela simplesmente abdicou, ok? E, por fim, o parágrafo 3º diz: a decisão referida no parágrafo deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Ou seja, tudo que nós acabamos de falar sobre a dinâmica probandi está de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda a decisão surpresa. Óbvio, não pode o juiz fazê-lo, portanto, como regra de julgamento, volto a dizer, mas sim como regra de instrução. Um forte abraço, até o próximo vídeo.